Como você está mesmo assentado, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e vamos ler o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos sobre esse texto, nós falamos apenas sobre o que é dar graças. Nós falamos disso e encerramos com aquela parte gloriosa da mensagem, se é que os irmãos se lembram, de Jesus Cristo dando graças a Deus pela ceia. No pão da ceia, partindo o pão, ele não apenas dava graças a Deus pelo pão que estava ali, porque isto os judeus faziam todos os dias. Davam graças a Deus pelo trigo que era semeado e que depois de trabalhado se transformava em pão para suprir a mesa dos necessitados. Isso era comum. Mas naquela noite especial, havia algo especial para o que dar graças, pelo que dar graças. E isto era a vontade do Pai sendo realizada e concluída por seu santo e obediente Filho Jesus. E Jesus partiu o pão dando graças, dizendo, em outras palavras: Pai, eu te agradeço por ter até aqui cumprido a tua vontade e vou prosseguir. Então nós falamos que as pessoas não dão graças por coisas extraordinárias. Elas não dão graças também por coisas simples. As pessoas dizem graças a Deus numa espécie de fala costumeira, mas elas não avaliam a situação em que elas devem dar graças. E dei dois exemplos na Bíblia. Um, o próprio Jesus Cristo dando graças a Deus por uma coisa estranha, por uma coisa que machuca os ouvidos das pessoas de todos os tempos, não só de hoje. Os de hoje machuca mais, porque hoje tem pessoas com comichão nos ouvidos. Comichão nos ouvidos é igual a cachorra que tem em casa. A Mora é uma pastor alemão que ela tem comichão no ouvido de vez em quando. E é uma coceira que ela gosta. Mas quando ela vai coçar com a pata traseira, que ela enfia a unha lá, ela grita. Coça é gostoso, mas dói. Então o povo de hoje, eles também têm uma infecção, uma otite. Eles têm uma infecção no ouvido, uma coceira agradável, mas se você cutucar essa ferida com a verdade, dói. E elas não aceitam ouvir essa verdade. E Jesus deu graças por uma verdade que dói nos ouvidos das pessoas. Sabe o quê? Jesus deu graças a Deus por Deus ter escondido o evangelho de pessoas que se achavam sábias e instruídas. Condenou essas pessoas e revelou o evangelho aos pequeninos e os salvou. E Jesus deu graças a Deus por isso. Você seria capaz de dar graças? Graças a Deus por Deus ter escondido o evangelho. Você faria isso, irmãos? Graças a Deus por Deus ter escondido o evangelho de algumas pessoas? Quem faria isso? Eu digo para você, Jesus. Mateus 11, 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas. Que estas coisas? Vai ler o capítulo 11, verso 20 ao 24 e você vai ver que coisas. Que Deus poderia ter revelado de Jesus para Tiro e Sidom e não revelou. Sabendo que Tiro e Sidom se arrependeria no saco e na cinza. Que Deus poderia ter enviado Jesus para Sodoma e não enviou, sabendo que Sodoma poderia ter crido em Jesus e sido preservada. Deus escondeu estas coisas dos sábios e dos entendidos e revelou aos pequeninos. E outra coisa, Deus enviou seu filho a Corazim e Betsaida, sabendo que Corazim e Betsaida rejeitaria seu filho. Ou seja, Sodoma, Tiro, Sidom, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, tudo vai para o inferno. Todas elas vão para o inferno.
As 3 primeiras vão porque não conheceram Jesus, e as 3 últimas porque conheceram e não aproveitaram a oportunidade da sua visita. Quem dá graças a Deus por isso, irmãos? Jesus deu. E aí você, mas ele era Jesus. Então eu vou dizer de outro, Paulo também deu. Paulo disse em 2 Coríntios 2, 14 ao 16, ele diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo, olha pelo que Paulo está dando graças. Graças porém a Deus que em Cristo sempre, não é de vez em quando, e nem na maioria das vezes, sempre nos conduz em triunfo. Crente sempre caminhará para o triunfo. Crente não anda para a derrota. E entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando aqui de triunfo de uma vida terrena triunfalista, como pregam por aí. O crente caminha sempre para a vitória, seja por meio de uma vida tranquila na terra, ou por meio de uma vida totalmente perseguida e atribulada. Ele sempre caminha para o triunfo. O crente caminha para a vitória. E Paulo diz, graças a Deus por isto, porque Ele nos faz em Cristo sempre ser conduzidos em triunfo. E só isso, Paulo, ele diz, não, e também, por meio de nós, manifesta em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Alguém pode perguntar, apóstolo Paulo, o que você quer dizer com isto? O que é isto? Perfume do conhecimento. E Paulo diz, eu explico, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. E aí? Para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte, e para com os que se salvam, aroma de vida para a vida. E ele diz, quem é porém suficiente para estas coisas? Você é suficiente para dar graças a Deus por isso? Nós não somos, irmão. Nós queremos ser melhores do que Deus. Nós queremos evangelizar e salvar todo mundo com o evangelho que nós pregamos, sendo que a Bíblia está dizendo que o evangelho vai ser cheiro de vida para uns e de morte para outros. Você não vai poder salvar aqueles para quem o evangelho é cheiro de morte. E você tem que dar graças a Deus por isso, porque Cristo sempre te conduz em triunfo. Paulo está dizendo, o evangelho vai matar uns e vai salvar outros, mas você, crente, conduz o perfume de Cristo, será conduzido em triunfo, em vitória. Então foi isso que vimos até semana passada, semana retrasada. Os crentes devem, portanto, substituir seus pecados de língua, por ação de graças. Paulo diz, em Efésios capítulo 5, e o versículo 4, não se nomeie entre vós torpezas, parvoíces, chocarrices, coisas que não convêm, mas antes ações de graças. Os pecados da língua, os pecados da fala devem ser substituídos por ação de graças. O crente ingrato é um crente falastrão, murmurador, de palavreado baixo, mas um crente grato, ele tem seus lábios repletos de louvor a Deus. Um crente que dá graças em tudo e por tudo, é um crente que mesmo passando por momentos de ansiedade, quando ele vai orar, ele não só pede a Deus com oração e súplicas, mas também com ação de graças. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas vossas orações diante de Deus. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, com orações, súplicas e ações de graças. Por que que você deve apresentar diante de Deus as suas orações já com ação de graça, mesmo sem ter recebido? Os irmãos estão percebendo onde que nós estamos chegando? Pastor, eu não recebi, como é que eu vou dar graças a Deus? Como é que eu vou agradecer por uma coisa que eu não recebi ainda? Pastor, e eu nem sei se vou receber. Como eu poderei dar graças a Deus por uma coisa que eu não sei se vou receber? E a minha pergunta é, e daí? Deus é digno de ação de graças?
Volte em Tessalonicenses e veja por que Paulo mandou você dar graças. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Acabou. Não é porque Ele vai te dar alguma coisa, é porque esta é a vontade dEle. Ele é Senhor, você é servo, e por Ele ser Senhor, a vontade é essa: agradeça-me em tudo. E se você é servo, você vai obedecer e agradecer a Ele em tudo. E se você fizer negociata com Deus, você não considera Ele como Senhor, e sim como um comerciante. Você não é sócio de Deus em nada, absolutamente nada. E talvez também perguntemos: mas que ações de graças são essas que rendem graças a Deus? Antigamente ainda justificava, no Velho Testamento faziam-se sacrifícios, dava para saber, ações de graça eram por meio de sacrifícios. Mais uma vez, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que é tudo para Deus se torna ação de graças. Colossenses 3,17, olha o que Paulo diz. Ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ação de graças na vida de um crente é o quê? É tudo que ele faz, seja por palavras ou por obras, ele fará em nome de Jesus, para que Deus seja gratificado. Aí as pessoas: ora, mas quer dizer, eu vou orar e no final da oração falar em nome de Jesus, amém? Não é isso que nós confundimos? Quando a Bíblia diz fazei em nome, ela está dizendo faça como um representante dele. Fazer em nome de Jesus é fazer como se fosse o embaixador dele, encaminhado e autorizado por ele a fazer e a falar, como se fosse ele falando e fazendo. Querido, orar a Deus em nome de Jesus não é no final de uma oração falar em nome de Jesus, amém. Orar a Deus em nome de Jesus é dirigir-se a Deus como se fosse Jesus, dirigindo a Deus e falando com o Pai aquilo que Ele como Filho sabe que é a vontade do Pai em sua oração para ser ouvido. Fazer obras em nome de Jesus é você fazer qualquer coisa como se fosse Jesus fazendo. Não é você pegar e falar assim: eu vou fazer isso aqui agora em nome de Jesus. Não. É tipo você dizer: eu sou Jesus, eu represento Jesus e vou fazer isso tudo aqui como Jesus faria. É isso. No seu exame lá, Ivanildo, você está no hospital, né, trabalhando. Eu vou arrancar sangue desse aqui igual Jesus arrancaria. Vai com piedade, tá? Jesus ia com dó. Oh, deixa eu tirar seu sanguinho. Porque na verdade ele que ia dar o dele, né? Então ele teria dó de tirar o sangue dos outros. Mas assim, você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa, alguma venda, você trabalha com salão, você trabalha com o quê? Faça como se fosse Jesus fazendo. E isso estou falando de trabalho, mas Paulo está dizendo de obras ou palavras. Obras ou palavras. Eu me dirigirei às pessoas como Jesus se dirigiria. Eu falarei às pessoas como Jesus falaria. Eu viverei a minha vida como Jesus viveria. Isto que é ação de graças, porque em tudo Jesus Cristo glorificava ao Deus e Pai. Tudo que fizermos, que seja feito assim. E nessa característica você vai perceber que muitos dos seus pecados você vencerá. Por quê? Você vai fazer as coisas em nome de Jesus. Você vai fazer as coisas como se você fosse Jesus. E por meio dele dará graças a Deus. Então o pecado será um adversário inferior agora para você. O pecado se torna um adversário à nossa altura, ou até superior a nós, porque nós o encaramos não exatamente como adversário. Deixe-me explicar isso para os irmãos, embora não tenhamos tempo para ficar explicando muita coisa. Nós gostamos do pecado. E quando nós vamos encará-lo, nós não encaramos ele como inimigo.
nós encaramos como um aliado. E então não temos a devida força para vencê-lo. Agora, quando você se porta como Jesus e você encara o pecado, você encarará o pecado como um inimigo, o inimigo da glória de Deus, e o inimigo que rouba ações de graças que pertencem a Deus. E então você furiosamente o deteriorará, você o vencerá, você esmagará o pecado, porque você já tem o poder, você já tem. 2 de Pedro capítulo 1, verso 3, o apóstolo Pedro ele diz: visto que pelo seu divino poder nos foram dadas todas as coisas concernentes à vida e à piedade, todas já nos foram dadas. O negócio é que nós, quando vamos encarar o pecado, nós olhamos para ele com o olhar da velha natureza. E a velha natureza e o pecado, eles são parceiros, eles não são inimigos. Aqui em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo deu muitas graças a Deus. Primeiro, pelos crentes, nós já lemos, capítulo 1, verso 2. Segundo, por eles terem recebido as palavras de Paulo, Silas e Timóteo, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Capítulo 2, verso 13. Pela firmeza desses crentes e a saudade que Paulo sentia deles, capítulo 3, verso 9. E também porque a fé desses irmãos crescia de modo absurdo, segunda carta, capítulo 1, 3. E Paulo agradeceu também por Deus tê-los escolhido para a salvação. 2 Tessalonicenses 2,13. Nós não chegamos na segunda carta ainda, mas uma certa vez uma professora minha, ela disse assim, porque ela é de uma igreja que crê que Deus predestina só para ministério, mas não para salvação. Aí ela falou, olha, Deus predestina para ministério, mas não para salvação. Aí eu disse, então professora, vamos ler 2 Tessalonicenses 2,13, que diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter escolhido desde o princípio para salvação. Salvação. Ela ficou balançando assim, literalmente, encostada na parede, balançando. Depois vamos falar sobre isso. Depois não chega. Porque as pessoas querem negar a doutrina bíblica da soberania de Deus, que Ele escolhe a quem Ele quer, e quer transferir essa doutrina para outra coisa. Não, eu creio na predestinação para ministérios, para vocações, mas não para a salvação. E então me explica isso aqui. Agora o crente não só deve orar por tudo, nós já vimos, né? Orar sem cessar, não foi isso que já pregamos, verso 16. Mas o crente também deve dar graças por tudo. Agora vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. O apóstolo Paulo, ele dá uma ordem para a igreja. Ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O apóstolo Paulo diz: você deve orar por todos os homens, principalmente por suas autoridades políticas, e até dar ação de graças diante de Deus por eles. Você acha difícil orar pelo governo que temos agora? Você acha difícil você orar pelo Lula? Você acha difícil você dar graças a Deus pelo Lula? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Paulo escreveu isso para Timóteo, quem era o imperador era Nero. Lula é ótimo perto do Nero. E Paulo disse isso numa época em que quem governava era um dos piores imperadores, um dos piores Césares que Roma já conheceu. Na sua loucura. Um homem que via a capital pegando fogo e tocava lira do seu palácio.
assistindo a sua cidade pegar fogo. E depois culpou os cristãos. Porque dos 19 bairros de Roma, mais ou menos 4 não pegaram fogo direito. 15 foram destruídos. E nesses 4 bairros, a maioria que morava era cristão. Então ele falou, não, o culpado disso são os cristãos. Está vendo? O bairro deles não pegou fogo. E quem eram os líderes dos cristãos naquela época? Paulo e Pedro. Então mandou decapitar Paulo e crucificar Pedro. Para se livrar da culpa, Paulo diz, dê graças a Deus por esse governante. Ações de graças por estes homens que se acham em eminência, revestidos de autoridade. E Paulo ainda diz, porque toda autoridade vem de Deus. Tem crente que tem uma resistência de orar pelos seus governos. Irmãos, eu digo para você uma coisa: governos da terra são passageiros, eles vão, eles vêm, eles vão de novo, mas o Senhor permanece assentado em seu trono sublime e poderoso, para sempre. Ele é quem governa, Ele é quem governa. Devemos orar por todas as coisas criadas também, inclusive aquelas que temos que comer. 1 Timóteo 4, 3 e 4, pessoas proibindo casamento, tipo igreja católica, ordenando a abstinência de manjares, de alimentos, tipo igreja adventista, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Use do seu casamento com ação de graça, use do seu alimento com ação de graça. Verso 4, porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Estava pregando lá no congresso ali da presbiteriana, né? No colégio, e aí eu falei isso: se você der ação de graças, meu filho, por tudo, tome, come, beba. Olha aqui o leite, o negócio do leite, né? Que eu contei a história do médico lá. O pessoal estava rindo hoje sobre aquela história. Já viu algum bicho beber leite depois de adulto? Falei, já, os lá de casa. Bota lá um pratinho de leite para você ver se eles não tomam. Toma até lamber o prato. Mas aí não é o leite da mãe dele. Eu falei, mas eu também não tomo da minha mãe. Leite faz mal, que não sei o que. Agora descobriu que não faz. Que é até, a ciência está dizendo agora que o leite é até o contrário, ele é anti-inflamatório. Está vendo? É o contrário. E um monte de gente, 20 anos sem tomar leite. Eu só dando um exemplo ali, pelo seguinte: eu dou graças a Deus. Senhor, graças te dou pelo leite. Pá! Os irmãos veio brincar comigo. Pastor, você tem que tomar cuidado na hora que você fala, porque tem uns crentes aí já com um copo de cerveja na mão e dando graças a Deus, né? Para beber. Eu falei, não, irmão, mas lá na Bíblia está falando tudo que Deus criou, né? Tudo que Deus criou. Então veja a diferença, tá? Mas Deus deu inteligência para o homem criar a cerveja. Mas você tem certeza, biblicamente, que a inteligência do homem está sendo bem utilizada? Bom, são coisas que a gente pode ir conversando depois, né? Eu tenho certeza que não restará, por 30 segundos de argumentação, a sua tentativa de defender a bebida alcoólica. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo está dizendo também em Colossenses 4:2 que a igreja viva sempre em oração e sem se esquecer da ação de graças. Ele diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. As duas coisas andam juntas. É por isso que aqui em Tessalonicenses, esse mandamento de dar graças em tudo, ele vem depois do mandamento de orar sem cessar. Agora, quando nós somos obrigados pela Bíblia a dar graças em tudo e por tudo, devemos nos lembrar de nossos momentos de grandes lutas e provações. Os tessalonicenses estavam sendo perseguidos por seus patrícios, assim como os judeus cristãos estavam sendo perseguidos pelos judeus da lei. Eu já expliquei isso nos primeiros capítulos. O apóstolo Paulo até faz uma dura previsão contra os judeus. Ele diz assim: a ira de Deus chegou sobre eles de modo, o quê? Definitivo. Definitivo. Por quê? Porque os judeus, diz o apóstolo, não somente perseguiram os profetas, como também mataram o nosso Senhor Jesus e perseguem os seus apóstolos.
Você vai dizer que Paulo era antissemita? Hã? Você vai dizer que Paulo era antissemita? Paulo está inspirado pelo Espírito Santo, constatando a realidade de que foram os judeus que mataram a Jesus, perseguiram os profetas e depois perseguiram seus apóstolos. Nós já falamos sobre isso. Mas Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: vocês estão sendo comparados conosco, porque nós judeus que aceitamos a Cristo Jesus em nossos corações, estamos sendo perseguidos pelos judeus da lei. E vocês também, Tessalonicenses, que creram em Jesus por meio da pregação do nosso Evangelho, estão sendo perseguidos pelos Tessalonicenses incrédulos. E Paulo diz: alegrem-se com isto. Paulo diz: deem graças a Deus por isto. Você é capaz de dar graças a Deus pela perseguição? Como você acha que deve ter soado aos ouvidos daqueles irmãos esta ordem de Paulo? Como podemos dar graças por coisas ruins? Mas afinal devemos nos lembrar de que quando damos graças neste momento, isto é uma expressão de fé. É uma expressão de fé. Quem é que dá graças a Deus por momentos de tribulação? É quem crê nele. Quem dá graças a Deus por momentos de tensão, por momentos de ansiedade, quem dá graças a Deus por momentos de dificuldade, é quem tem fé, é quem sabe que Deus vai tirá-lo daquela situação com a sua vitória nas mãos. Agora sim, volta aquela parte que eu falei: pastor, por que eu tenho que dar graças a Deus por uma coisa que eu nem recebi ainda? Primeiro, porque Deus mandou, é a vontade dele. E agora, segunda resposta, pela fé. Porque você crê que ele vai te ajudar. Lembra do verso que lemos na ceia? Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. E no 16:2 do Salmo ainda diz, né? Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. E diz mais: outro bem não possuo, senão a ti somente. Então você percebe, somente o crente verdadeiro pode dar graças a Deus por uma coisa que ele ainda não recebeu. Você imagina, queridos, você que tem filhos, seu filho criança chega para você e diz assim: obrigado, pai, obrigado, mãe. E você: mas por quê? O que foi que eu fiz? Nada não, mas por aquilo que ainda você vai fazer para mim. Você já teve um filho assim? Deus quer filhos assim. Senhor, está contemplando a minha luta? Está contemplando minha tribulação? Eu te peço com súplicas, 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 súplica. Pedi. Eu te peço, tira-me disso. E graças a ti. Mas você nem saiu disso ainda, menino. Mas graças a ti, porque o Senhor vai me tirar. Eu creio. E Deus fala assim: eu não ia tirar, mas vou tirar. Eu não ia tirar, mas vou ter que tirar, porque o menino crê demais. Não é isso que a mulher cananeia fez? Senhor, me dá uma benção aí, que minha filha está endemoniada, e eu sei que o Senhor tem poder para tirar o demônio. Não vim para tirar o pão dos filhos, ou seja, dos judeus, e dar aos cachorrinhos, ou seja, os gentios. Ela falou: não tem problema, eu não quero pão, eu quero uma migalha. Uma migalha que cair da mesa já é suficiente para curar minha filha. E Jesus falou: nem ia curar, mas fazer o que agora? A mulher falou a verdade. A mulher me acertou. A mulher me atingiu pela fé. E quando nós atingimos Jesus pela fé, Ele faz. Porque Jesus ama crente. Ele não gosta de incrédulo, mas de crente Ele gosta. Então só o crente crê que depois de terríveis provações, Deus mostrará os seus santos propósitos. Olha o espinho na carne de Paulo, levou a glorificar a Deus. Paulo também disse aos romanos que todas as coisas boas e ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Paulo ainda ensinou aos romanos, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Crente que não tem esperança é porque não tem experiência. Mas como ele pode ser experiente se na tribulação ele não persevera?
Experiência cristã só vem por meio da perseverança na tribulação. E com isso a esperança. Você tem dado graças a Deus por tudo? Qual a razão disto? Paulo diz que é porque essa é a vontade de Deus. Bastaria isto, e mesmo sem explicação ou qualquer outro motivo, já deveríamos ser obrigados a ser gratos. Você tem um motivo para ser grato a Deus? Tenho, Ele mandou. Então gratidão é o quê? Mandamento. Gratidão é mandamento, não é só reconhecimento. Entre os homens, gratidão é reconhecimento. Ô João, obrigado pelo favor que você fez para mim. Eu agradeço. É um reconhecimento. Mas na Bíblia é mais do que isso, é mandamento. É mais do que isso. Mesmo se Deus não tiver feito nada por mim, eu pergunto, o fato dele ser Deus e você existir, já é uma coisa que ele está fazendo por você. Deixar você vivo. Porque o fato dele ser Deus e você existir, dê graças a ele. Dê graças a ele. Porque o fato dele ser Deus e você existir, seria uma ameaça para a santidade dele. Ele poderia fulminar logo e acabar com isso. Pecado e pecador diante do verdadeiro e único santo é fulminação, é extermínio. No entanto, ele deixou você viver. Ainda que ele não faça nada por você, dê graças a ele. Senhor, obrigado por deixar eu viver hoje, porque eu estou diante da tua santidade e o Senhor não me consumiu. O fato dele ser Deus e ter criaturas já é obrigação das criaturas de lhe dar ação de graças. A vontade revelada de Deus é esta. Ele quer filhos gratos. E Paulo diz, esta é a vontade de Deus, o quê? Em Cristo Jesus. Em Cristo. Ou seja, no grego fala dentro de Cristo. Porque é dentro de Cristo que você desenvolve a gratidão que agrada a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus foi o único homem que viveu dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e agradecendo a Deus pela vontade de Deus. E a vontade de Deus, por mais difíceis que fossem para Jesus, ele vivia dentro dela. E de acordo com o autor dos Hebreus, Salmo 40, verso 6, diz assim, verso 8, ele fala, agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, porque a tua lei está dentro do meu coração. Jesus foi o único homem que viveu aqui na terra fazendo a vontade de Deus, talvez as piores vontades de Deus, vamos classificar assim, entre aspas, as piores vontades de Deus, Jesus fez com alegria, dizendo, no meu coração habita a tua lei e me agrada fazer a tua vontade. E a minha pergunta, mais uma vez, nós temos sido capazes de dar graças a Deus por isto? Por esses momentos de aflição que nós passamos, e dizer, Senhor, Tu és digno de receber a ação de graças. E Paulo diz assim, para convosco, olha o final do verso 18, já estamos encerrando. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que Paulo diz para convosco? Porque isso é só para a igreja. O ímpio não pode ser grato. A ingratidão é característica de um ímpio cruel. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Paulo diz assim, que nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Eles serão ingratos, desobedientes a pais e mães e profanos. Ingratidão é uma característica dos homens dos nossos dias. Ingratidão. E você diz assim, realmente, hoje as pessoas não são igual antigamente. Antigamente as pessoas reconheciam, falavam muito obrigado, Irmão, isso é o mínimo, isso é o mínimo. Hoje em dia existem crentes, patrões, eles são donos de empresa, eles são cristãos e eles oprimem os seus funcionários cristãos também. Eles oprimem. E quando se vai falar acerca de alguma coisa relacionada à sua fé, eles dizem, não, isso aqui é outra coisa.
Lá na igreja é Deus, aqui não, aqui é comércio, aqui é relação comercial. É? Você já leu Efésios 6? Já leu Colossenses 3? O que Paulo fala sobre isso? O apóstolo diz o seguinte: servos, obedecei em tudo aos vossos senhores em Cristo, não servindo à vista como aos homens, mas servindo a Cristo, porque vocês são escravos de Cristo. E ele diz: e vós, senhores, tratai os vossos servos com dignidade, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. Quer dizer que minha relação com Deus é só aqui dentro. Aí lá fora eu posso fazer o que eu quiser. Não, Senhor, eu já cumpri a minha cota com o Senhor. Agora eu vou cumprir a cota da minha carne, das minhas vontades. É assim? O cristão agora ele é fatiado, ele é tetracotomizado. Ele é cortado aos pedaços e cada pedaço serve a uma parte, é assim? Não. Corandel. Esse termo latino significa diante de Deus. O crente está 24 horas por dia, corandel. Ele está perante Deus, perante a face de Deus. O ingrato acha que o mundo lhe deve alguma coisa. O ingrato acha que o mundo lhe deve uma recompensa. Quando ele não obtém essa recompensa, ele atribui injustiça contra si. Porém, o quanto de recompensa seria suficiente para o ingrato? Me diga. Dê recompensa a um ingrato e ele continuará ingrato, achando que tua recompensa foi pouca. Ele nunca se dará por satisfeito. O seu padrão não é medido pela justiça, mas pela sua insatisfação e ingratidão. Então jamais ele terá contentamento. A pergunta que ele sempre faz é: o que eu fiz para merecer isso? Achando que não merece nada de ruim. E por que ele faz essa pergunta, o ingrato? Porque se acha bom. Assim ele tenta competir contra Deus, visto que Jesus disse: só Deus é bom. Você não gostaria de ouvir sobre o que você realmente merece? Gostaria? E quando você pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. É porque você quer competir com Deus. Você acha que você é bom. E só tem um que é bom. Quem é grato, ele se coloca em segundo lugar. Ele reconhece o primeiro lugar daquele que o beneficiou. Quem é grato a Deus, sabe que não merecia sequer estar vivo agora, nem mesmo agora respirando. No entanto, Deus o preservou vivo, para que um dia ele experimentasse da sua graça salvadora. Deus preserva os eleitos vivos na terra, para que um dia conheçam o seu evangelho e sejam salvos. Agradeça a Deus por isto. Porque se você não fosse um eleito de Deus, Ele poderia te destruir no exato momento em que você nasceu, sem lhe dar sequer uma respiração para você. No entanto, Ele deixou você viver, para que um dia você ouvisse a palavra dEle e experimentasse a sua salvação. Quem é grato, ele sabe que ainda que Deus tirasse tudo que ele tem aqui na terra e o deixasse zerado absolutamente, ainda assim deveria ser grato por sua salvação. Quem é grato não pode reclamar do que não tem, porque sabe que é isso que ele merece, não ter. Tem gente que reclama do marido, nem esse marido que você tem você merecia. Tem gente que reclama da esposa, nem essa mulher que você tem você merecia. Tem gente que reclama do filho, da mãe, do pai, você não merecia nem isso, nem isso. Uma vez conversando com um jovem que estava revoltado com seus pais, cristão, eu disse para ele: jovem, você acha que Deus errou ao te colocar nessa família? Porque quem te colocou nessa família foi Deus. E ele tomou um susto, não tinha pensado nisso. Eu disse: então abandona esse pensamento. Abandona esse pensamento. Deus não erra onde Ele coloca as pessoas nas famílias. E os erros das famílias sobre seus filhos não imputam e nem mancham o caráter do nosso Deus. Se tem alguma coisa, meu irmão, já é muito da graça de Deus sobre você.
Quem é grato a Deus sabe que o que lhe esperava era o inferno, e Deus o livrou de lá. Para quem foi livre do inferno, não há nada mais que reclamar. Quem é grato vai trabalhar para Deus, vai se desgastar no reino de Deus, porque ele sabe que nada daquilo que ele fizer será capaz de mensurar perante aquilo que Deus já fez por ele. Quem é grato a Deus não reclama em servir, porque ele lembra que o próprio Filho de Deus, que merecia era ser servido e não servir, ele foi para a cruz para servir, como sacrifício único, perfeito e agradável a Deus, para perdoar aqueles que o Pai lhe deu. Quem é grato olha para a cruz e se enxerga lá. Ele pergunta: como foi possível o meu Salvador amar um lixo como eu e ainda assim dar a sua santa vida por mim? O crente grato, ele olha para o inferno e ali ele vê uma cadeira vazia que era dele. Ele diz assim: olha, hoje tem uma cadeira vazia no inferno. Por quê? Porque Jesus assumiu aquele lugar. Ele preencheu aquela cadeira de réu diante do juiz todo-poderoso e foi julgado por ele em meu lugar. A minha cadeira no inferno está vazia, porque Cristo se assentou nela na cruz do Calvário e foi julgado por Deus em meu lugar. Quem é grato, ele sabe que está vivo, porque o Senhor morreu por ele. Ele sabe que viverá para sempre, porque o Senhor provou da morte eterna para ele, em lugar dele. E então, a vida dele aqui será uma vida de gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Entendeu por que essa é a vontade de Deus em Cristo para você? Quando você for reclamar de alguma coisa, pergunte antes se pelo menos aquilo você merecia. Quando você pensar que a vida é injusta com você, olhe para o único homem que foi realmente justo. E não foi o que a vida fez com ele, não. Foi o que o Pai, Deus, justo, todo-poderoso, fez com ele, por sua causa. Pense se você realmente não merece nenhuma injustiça acontecendo com você. Algumas pessoas me perguntam: pastor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu disse: meu filho, só aconteceu isso uma vez, quando Jesus morreu. Ele era o único homem bom que coisa ruim aconteceu. Todos nós somos ruins, e as coisas ruins que acontecem, ainda estamos pegando boi de só isso acontecer. Só teve uma vez na história que coisas ruins aconteceram com uma pessoa boa, e foi naquela sexta-feira em que Cristo entregou a sua vida por nós. E ele fez voluntariamente. Ele disse bem assim: olha, eu dou minha vida espontaneamente. Eu dou. Depois eu pego ela de volta, mas eu dou. Por quê? Porque eu quero outros comigo. Os que o Pai me deu, aqueles que o Pai escolheu, eu quero comigo. Então, ninguém tira minha vida de mim. Ninguém pode tirar, porque eu estou dando minha vida espontaneamente. E quando você, meu irmão, olha para este ato glorioso do nosso Senhor, veja lá na cruz, o único que poderia pagar seus pecados, mas veja lá no inferno, o seu lugar vazio. E agradeça a Deus para sempre. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.